A paz do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus vestido de carne. Deus se fez carne. Jesus morreu, ressuscitou. Hoje Ele é o Espírito. Criador dos céus e da terra. É o Espírito que dá vida. Que a paz desse Espírito esteja na tua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe. A paz desse Senhor para você. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Mateus, hoje capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem é esse Espírito que conduziu Jesus ao deserto? É o Espírito de Deus. Quem é esse Espírito? É o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele é um único Deus. Por isso Ele é Deus. Como Ele, sendo o próprio Pai, estava encarnado? Como Ele, encarnado, poderia ser o Espírito? Esse é Deus. Muitas coisas com a nossa mente hoje é difícil da gente compreender. Mas você pode experimentá-lo. Oh, Senhor Jesus. Aí você vai degustar, você vai senti-lo, você vai recebê-lo dentro de você, todo esse mistério. Jesus, que é Deus vestido de carne, sendo conduzido pelo próprio Deus, que é o Espírito, ao deserto, para passar pelas provações que os homens passam. Quais são as piores provações que os homens passam aqui nessa terra? Ser tentado pelo diabo a afrontar o Criador. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você consegue ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar? Sem beber água, sem comer? Por que Jesus conseguiu? Porque Ele é Deus. Ele chegou ao extremo de uma pessoa ficar sem comer e sem beber. Então, fisicamente, carnalmente, ele estava bastante debilitado. Ou você acha que ele estava forte? Ele devia estar sentindo tonturas, cãibras, fraquezas, sono, devido à falta de alimentação. Por que ele suportou? Porque ele é esse Espírito que conduziu ele ao deserto. Ele é o próprio Deus. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, como pode ele ser o Pai e seu Filho? Ele é Deus. Isso é Deus. Você é corpo, alma e espírito. Você consegue identificar no teu corpo onde está a tua alma? Coloca o dedo aí. Está aqui, onde que está? Você vê como você é misterioso? E o teu espírito humano, você sabe onde se localiza no seu corpo? Você consegue botar o dedo? Meu espírito está aqui, ó. Está aqui nas minhas entranhas. Onde que está o teu espírito? Nós somos tão misteriosos como Deus. Porque nós somos a única parte da criação que Deus fez a sua imagem, a sua semelhança. É um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito, ao mesmo tempo, para vir morar dentro de uma pessoa, que é corpo, alma e espírito. Não tem uma maneira de nós desfrutarmos esse Deus misterioso se você não chamá-lo para dentro de você. Como ele entra? Senhor Jesus. Quando você chama, ele entra dentro de você. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Qual era a maior necessidade física de Jesus naquele momento? Comida. O que o diabo disse? Você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Você não é o Criador dos céus e da terra? O Onipotente? Transforma a pedra em pão e come. Vai acabar a tua fome. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Você vê como é importante nós conhecermos a Escritura? O que é que Deus escreveu para nós? O que é que Deus escreveu nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos?
O que é que Moisés desenvolveu nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, sobre explicando cada detalhe de cada lei dos mandamentos de Deus? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós não lermos a Bíblia todos os dias, nos alimentarmos da Escritura, nós não sabemos o que está escrito. Quando o diabo vier nos tentar, nós não temos ferramenta, nós não temos arma para lutar contra ele. Qual que é a arma mais poderosa contra Satanás, o diabo? É a palavra de Deus. Se ela não está escrita no teu coração, quando você é atacado, você não tem como se defender. Mas se você é alguém que come a palavra de Deus todos os dias, com certeza você tem muita munição. Qual munição? A munição que destrói o tentador. Qual é? A palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas e hoje nós nos alimentamos mais da palavra de Deus ou mais dos pães? Isso determina a nossa vitória ou derrota diante de Satanás. Enquanto nós tivermos esse tabernáculo terreno, nesse corpo, feito de terra, igual Jesus estava. Então o diabo transportou a cidade santa, que é Jerusalém, colocou ele sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo de Salomão lá em Jerusalém. Ele não conseguiu derrotar Satanás, não conseguiu derrotar Jesus por meio das suas necessidades fisiológicas de alimentação. Aí ele queria derrotá-lo, colocando ele na parte mais alta do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha, tá vendo? O diabo também conhece o que está escrito. E pior, muitas vezes ele conhece mais do que nós o que está escrito. Também está escrito. Você viu que Jesus usou a palavra para derrotá-lo? E ele está usando a mesma palavra para atacar Jesus. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Esta pedra que Jesus estava tropeçando nesse momento era o próprio Satanás. O que ele estava usando? A palavra de Deus para afrontar Deus. Você não é o Filho de Deus? Joga para baixo. Se suicida. Então, quando ele não consegue nos vencer pela subsistência humana, comida, as necessidades terrenas, roupa, veste, comida, emprego, casa, aí ele vem nos tentar com respeito à fé. Você não acredita em Deus? Faz isso, faz aquilo. Hoje, o que mais nós vemos no meio cristão é as pessoas estarem tentando a Deus. Como se estivessem obrigando Deus a fazer um milagre, uma cura, uma libertação. Como se Deus fosse obrigado. Estão nessa situação de tentação, tentando a Deus. E junto com essa afronta contra Deus, coloca uma pitada do fermento, grana, envelopinho, propaganda, campanha, todo tipo de sorte de amuleto para você receber aquela cura de Deus, tentando a Deus aonde? Na sua fé. Se Deus é Deus, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Jesus venceu a tentação da subsistência humana. Jesus usou a própria palavra de novo para derrotar Satanás. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não precisamos tentar a Deus para Ele cuidar de nós. Se nós temos uma vida de comunhão com Deus, também está escrito. Antes de nós pronunciarmos as nossas necessidades, Ele já nos concede. É assim que está na palavra de Deus. Se você é alguém que está afinado com a palavra e com a comunhão e com a adoração somente a Deus. Agora, se você está desafinado, você cai nessas situações de tentações, de tentar a Deus.
tentar Deus por meio da subsistência humana, tentar Deus por meio da fé. E você não conhece a palavra, você não sabe se defender do diabo. O diabo vem ensinar matar, roubar e destruir. Agora aqui ele estava querendo destruir Jesus. Joga-te para baixo para você morrer. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui tem algo muito forte. Deus não entregou a terra e os reinos de todo mundo para o diabo, Satanás, que estava diante de Jesus. Mas Deus entregou o governo dos reinos do mundo para um querubim guardião chamado Lúcifer. Deus não fez o diabo. Mas os anjos têm a liberdade, como nós, seres humanos, de sermos por ou contra Deus. Livre-arbítrio. E na eternidade passada, quando ele governava essa terra, naquela primeira criação, Deus entregou ele como um administrador desse planeta. Por isso agora ele está afrontando a Deus com esta autoridade, com esse poder que ele tinha, dado pelo próprio Senhor. E Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus entregou o governo para ele, confiou nele, e Deus não o tomou quando ele se rebelou contra Deus. E aqui ele estava fazendo uma proposta: se você me adorar, eu vou te dar Sudminúcie, São Paulo, Brasil, Alemanha, Canadá, Rússia, Estados Unidos, toda a Europa, todos os continentes, porque a mim me foram entregues. Não para ele, Satanás, para ele, querubim de Deus, fiel. E esse era o motivo porque Jesus estava diante dele, derrotando ele com a questão da subsistência, com respeito à questão do temor a Deus. Porque Jesus, encarnado, veio comprar de volta aquilo que ele entregou voluntariamente para esse querubim que agora era Satanás. Quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço, ele sofreu toda essa afronta e pagou um preço com a sua vida para comprar de volta o reino que Deus havia confiado a ele. E no finalzinho de Apocalipse, que nós estamos quase vivendo esse momento, com essa mesma palavra do Senhor que derrotou Satanás nas tentações, está escrito lá em Apocalipse, com uma só palavra, ele será atirado dentro do lago de fogo pela eternidade. Você quer estar com ele? É só você não crer no Senhor e cair nas tentações do diabo, porque você não come da palavra. E eu também. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, imundo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você só adora a Deus e serve a Deus se ele te der um bom emprego? Se ele te der uma boa profissão? Se ele te fizer passar num vestibular? Se ele te fazer de você um governante dessa terra? Aí você adora a Deus? Você está no mesmo princípio do diabo? Ou nós adoramos a Deus pelo que ele é? Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e a ele servirás. Então nós não precisamos fazer barganhas com Deus para ele nos honrar nessa terra, porque ele mesmo já disse que se nós formos fiéis a ele, ele nos honrará nessa terra e nos dará 100 vezes mais aquilo que nós precisamos. Qual o problema? É que esses que se dispõem a adorar a Deus passam por essas provações. Pela provação da subsistência, pela exaltação. O templo tipificava o quê? Adoração a Deus, que os fariseus tinham feito daquilo uma religião. Hoje, muitos buscam esse tipo de exaltação, autoexaltação por meio da religião. Eu não consegui ser pastor ali, eu vou ser aqui, eu vou fazer um para mim, um grupo para mim. Lá eu não sou apóstolo, mas aqui eu sou.
Compreende? Que o diabo quer colocar no coração das pessoas esse espírito do diabo para ser cabeça, sendo que cabeça é Deus. E aí fica recebendo esse tipo de exaltação das pessoas. E as pessoas vendem-se por não quererem confiar e adorar só a Deus, a sua honra, a troco dessa política religiosa. Aqui eu sou o presidente. Grande coisa. Se lá no reino você não vai ser nada, que valeu você ser presidente de alguma religião aqui? Ser pastor, apóstolo, missionário, seja lá o que for, padre, o que resolveu para você? Se lá no reino, porque você foi infiel, você não vai ser nada? Então o Senhor falou para nós que não é para nós lutarmos pelas coisas que perecem, mas pelas que são eternas. E as que são eternas está escrito na palavra de Deus. E é isso que nós devemos dar atenção e ouvidos, à palavra de Deus. E derrotar Satanás hoje com a mesma palavra que Jesus vai derrotá-lo depois do milênio. Vai-te, Satanás, para o lago de fogo. Você foi derrotado por alguém que é menor que você, os seres humanos, que agora são como você, como anjos, porque creram na minha palavra e me obedeceram. E você desobedeceu a minha palavra, a minha ordem, a minha autoridade, e você destruiu a terra, e agora você será lançado no lago de fogo. É isso que está na palavra com respeito a Satanás. E os que seguirem ele, vão junto com ele. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Hebreus diz assim que os anjos são espíritos ministradores de Deus para nos servirem. E a palavra de Deus nos diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Aqui há muitos anjos, porque eu temo a Deus. E onde você está também há muitos anjos, porque você é um temente a Deus, caso você seja. Por que não os vejo? Já falamos, porque os anjos são espíritos ministradores de Deus. Se Deus permitir, eles se personificam para que nós possamos vê-lo e conversar com eles. E eles conversar com a gente. Se esse não é o propósito de Deus, eles continuam aqui para nos proteger. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Qual João que estava preso? O João Batista que batizou Jesus, que nós falamos há pouco. Já tinha passado um tempo que Jesus já estava ministrando no seu ministério de pregação, de manifestação como Filho de Deus e falando de Deus para as pessoas, que ele era Deus e que ele tinha toda a autoridade, por isso ele curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos. E lá João Batista falou que ele era o precursor de Jesus. E quando Jesus apareceu, o que João Batista deveria ter feito? Se ele tivesse ouvido o que está escrito na Bíblia? Seguido Jesus. Mas João Batista caiu na tentação do pináculo. Muitas pessoas agora seguiam João Batista e João Batista gostou desse negócio. O diabo conseguiu colocar João Batista no pináculo do templo, igual tinha colocado Jesus, só que João Batista caiu. Por quê? Porque ele fez um discipulado para si. E várias vezes nós vamos ver no Novo Testamento que diz assim: os discípulos de João Batista concorriam com os discípulos de Jesus. Ele não cessou o seu ministério, ele continuou. E ele era só precursor, ele não era o Cristo. Ele falou quando batizou Jesus que ele não era o Cristo. E você? Você é um da turma que segue Jesus ou você tem uma turma que segue você? Aqui eu é que dou as doutrinas, normas. Você está na mesma fraqueza de João Batista do pináculo do templo, sendo exaltado pela religião. Qual vai ser o fim? Destruição, porque você não usou a palavra para destruir o diabo. Satanás, eu sou simplesmente um filho de Deus, que fala a palavra de Deus. Eu não sou líder de ninguém. Jesus é o líder, o Senhor e o pastor. Eu só ajudo os irmãos a ficarem fortes e seguirmos junto com o Senhor. Mas João Batista continuou esse ministério, concorrendo com os discípulos de Jesus. Foi por isso que ele foi parar na prisão. E Jesus ouviu que ele estava na prisão
e ele voltou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Que bom que Jesus foi para os confins, não é? Aqui onde eu moro é os confins da terra. E onde você mora? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Que bom que as nações foram incluídas, né? Galileu era uma mistura de povos, de vários povos. Eu não sou judeu, eu sou um brasileiro. E você é de que nação? Qual que é a sua origem? O Senhor chegou até Zebulon e Naftali para te convidar a ser um seguidor dele, do rebanho dele. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Que luz que eles viram, João Batista ou Jesus? E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Deus é luz e não há nele treva alguma jamais. Se você invocá-lo, ele vai brilhar dentro de você e de mim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O João Batista não falou que estava próximo o reino? Ele foi para a cadeia. Por quê? Porque ele não quis seguir Jesus. Aí Jesus falou: agora chegou o reino. Ele falou que estava próximo, e eu digo: isso é chegado, porque eu sou o reino. Eu sou o rei dos reis, e os que crerem em mim se tornarão parte do meu reino. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos. Jesus começou a chamar aqueles que iriam cooperar na pregação do Evangelho da Paz, do Reino de Deus. João Batista era para estar incluído, mas ele foi preso por causa do seu orgulho. Ele não queria entregar os discípulos que ele tinha conseguido por meio da sua pregação para Jesus, ele queria para ele. Não é assim que acontece no sistema religioso? As pessoas seguem aquela religião, aquele líder, não a Cristo. Não segue a Cristo, mas tem que fazer o que está aqui. Então é religião. E Jesus, andando junto ao mar, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Interessante, né? Que Jesus não chama desocupados, né? Alguns, no seu orgulho, na sua soberba, nessas tentações do diabo: eu estou desempregado, não tenho o que fazer, eu vou montar uma religião para mim. Ele coloca o nome de igreja. Jesus não foi atrás dos desocupados. Jesus foi atrás de quem estava trabalhando. O que Simão, que é Pedro e André, estavam fazendo? Pescando peixes. Difícil em ser pescador, hein? Noite inteira, às vezes. Você pescar como esporte é uma coisa, você pescar como profissional é outra coisa, para sua subsistência. Muitas vezes a noite inteira, dentro de um rio, do mar, tempestade, chuva. Um dia tem peixe, outro dia não tem peixe. Uma hora o peixe estragou, uma hora a rede rasgou, uma hora o barco furou. Deus não foi chamar preguiçosos. Ele foi chamar quem estava trabalhando. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse: olha, eu estou à procura de pessoas que trabalham para o meu reino, que sejam como vocês, que labutam. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Interessante, né? Foram atraídos por Deus, ouviram a voz de Deus. Lá em João 10 diz que o Senhor faz entrar as pessoas dentro dos currais, dos apriscos, e faz elas saírem para fora. E elas ouvirão a voz do Senhor e serão um só rebanho, um só pastor. Será que você está conseguindo ouvir hoje a voz do Senhor, que Ele só tem uma igreja? São todas as pessoas? Que Ele não quer os currais, as denominações, mas Ele quer o rebanho no pasto, onde Ele é o Senhor e pastor? Ou você já ouviu a voz dele e você prefere ficar lá dentro do curral, porque lá você está no alto do pináculo,
Lá você é presbítero, porteiro, diácono, diaconisa. É isso que está no teu coração? A mesma exaltação do diabo? Ninguém quer ser igreja, irmão. Todo mundo quer ser líder. E líder é Cristo. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. O que esses irmãos estavam fazendo? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os mais pescadores. Agora eles eram os mecânicos. Eles não só pescavam, como eles sabiam consertar e fazer redes. Hoje a religião faz redes para enlaçar as pessoas com mentiras, doutrinas falsas humanas. Mas o Senhor quer que nós conheçamos a palavra dele para nós lançarmos as redes para Deus, não para um sistema religioso. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mas Jesus falou, na palavra está escrito que tem que honrar pai e mãe, por que eles deixaram o pai? Eles não abandonaram seu pai. Eles deixaram o trabalho secular que eles estavam fazendo junto com o pai. O Senhor diz que quem não deixar pai, mãe, irmão, filho não é digno dele. E você, porque sua esposa não quer seguir junto com você na obra de Deus, então você não vai? Por acaso ela morreu na cruz por você? Porque seu marido é um incrédulo, um idólatra, você não vai servir a Deus? Porque seu filho se opõe a você porque você creu no Senhor, você não vai seguir o Senhor? Mas aqui nós encontramos alguns que colocaram Deus em primeiro lugar, deixaram a questão familiar e seguiram o Senhor. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que de bom pode acontecer numa sinagoga, num templo onde as pessoas se reúnem? Pregação do evangelho do reino. O que é a pregação do evangelho do reino? É falar para as pessoas que Jesus está chamando elas para serem reis, não só para serem salvos, que é o evangelho da graça. Mas quanto do reino os irmãos de todos os grupos cristãos sabem? A maioria dos filhos de Deus hoje ainda não sabem sobre o reino. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e a minha igreja vai subir. E é a denominação, não tem nada a ver com a igreja da Bíblia. E ele não sabe que Deus chamou ele para ser rei. Por isso depois ele se conforma em cumprir as ordenanças das doutrinas daquela religião. Porque ele já foi salvo. E não foi a religião que salvou ele. Ele acha que ele cumprindo aquela legislação religiosa está tudo ok. Ele não sabe que para ser rei ele vai ter que ser um vencedor. Vencer a opressão familiar, vencer a questão da subsistência, vencer a questão da honra da religião. Porque o que Deus quer dar é os reinos que está nas mãos do diabo. Ele não falou para Jesus que ele ia dar todos os reinos do mundo para ele? Jesus não falou que ele é mentiroso, Jesus não falou que era mentira, porque é verdade. Mas quando Satanás for preso na segunda vinda de Cristo, todos esses reinos serão entregues para a igreja. Isto é o reino que tem que ser pregado nas sinagogas. Mas nem todo o povo de Deus se tornará reis para reinar com Cristo, porque não foram vencedores. Pelo contrário, por não conhecer a palavra, perderam para Satanás. E deixaram a soberba subir para a cabeça, o orgulho, e perderam a posição de rei. Então, a melhor coisa que nós podemos hoje fazer em todos os templos religiosos que as pessoas vão se reunir para ouvir a palavra, é falar do reino. E você levar este evangelho do reino, lá em Mateus também nós vamos chegar, diz assim, e será pregado este evangelho do reino para testemunho às nações, e então virá o fim. Qual é a diferença do evangelho da graça e do reino? O da graça está falando, é de graça, você crê no Senhor Jesus e você é salvo. O do reino você tem que pagar um preço. Qual é o preço? Opa, já vem um envelopinho. Não, o preço é você negar a você mesmo. Você deixar o seu sofá, o seu ar-condicionado e ir pregar o evangelho de casa em casa para as pessoas conhecerem o evangelho da graça e saberem que Deus está chamando eles para ser reis, para reinar com ele.
E aí tem que negar-se a si mesmo. Tem que vencer as fraquezas que todos aprenderam por meio das religiões. Vencer a idolatria, vencer o orgulho, vencer a soberba, vencer a família, não negar o Senhor. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essas curas é o resultado do Evangelho do Reino. Quando nós estivermos vivendo plenamente o Evangelho do Reino, estas coisas vão acompanhar, está escrito, os que creram. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. Todas essas doenças aqui eram resultado da atuação dos espíritos que seguiram o diabo, que são os demônios da primeira criação. Os anjos caídos que seguiram Satanás na primeira criação. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E João Batista, como é que começou ali? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso. Eu quero te perguntar, você está preso no sistema religioso e não consegue viver o Evangelho? Ou você está liberto dessas algemas e você é um seguidor, um discípulo do Senhor, semeando o reino de Deus onde quer que Deus te envie? Qual é a tua condição? Lembra do vinho novo em odres velhos? O que Jesus falou? Não tem como colocar vinho novo em vasos velhos, eles vão se romper. Ninguém consegue viver o Evangelho do Reino num sistema religioso. É você começar a viver isso, você será expulso, aquele vaso vai se partir em muitos pedaços. Mas o que você escolhe? Você escolhe ser um vinho novo ou você prefere continuar sendo um vinho velho, lá no vaso velho? É só você escolher o caminho de João Batista ou o caminho de Jesus. Vamos falar com o Senhor? Senhor, hoje nós somos esses paralíticos, esses lunáticos, esses que são influenciados por Satanás. E nós estamos diante do Senhor para que o Senhor nos liberte, porque nós queremos seguir somente o Senhor. Nós não queremos ser como João Batista, fazer um discipulado para si e parar preso no sistema religioso. Pinga colírios os nossos olhos. Nós queremos ser vencedores da subsistência humana, do sistema religioso, do sistema, Senhor, de nós buscarmos riquezas e bens terrenos nesta terra, neste momento. Porque o Senhor mesmo vai entregar todos esses reinos para os tais, que hoje negarem a si mesmo e fazerem a tua obra. Nos dá a revelação do que é o teu reino, Senhor, que chegou, que o Senhor pregou. Nos ajuda a vivermos a vida de corpo, a vida da igreja, junto com todos os filhos de Deus. Nós não queremos ter jargões sem realidade. Nós queremos viver a vida da igreja junto com todos os irmãos. Nos leva, Senhor, para as sinagogas, para todos os templos de todos os teus filhos, para que eles possam ter oportunidade de ouvir sobre o teu reino, sobre o arrebatamento, sobre a edificação da igreja. Nós queremos viver o Evangelho do Reino. Nos protege, Senhor, de fazermos um discipulado como João Batista fez. E ficarmos presos, Senhor, no nosso orgulho e soberba. Livrai-nos do mal, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Deus te abençoe. O livro de Mateus, ele é muito profundo, maravilhoso. Apresenta Jesus como rei. Jesus é o rei dos reis.
Não faça como o povo judeu escolher um homem para ser seu rei no lugar dele. Você não vai conseguir passar pelas provas do pão, do pináculo, dos reinos, você vai cair nelas. Mas se você escolher o Senhor, você vai ser mais que vencedor. O que eu preciso para isso? Capricha. Se encha de munição, todo tipo de munição, de armas. Qual que é? Conhecer a palavra de Deus. O diabo, ele não resiste à palavra. Mas se você não souber manejar bem essa espada, ele mata você com a mesma espada. Que ele te abençoe ricamente, que ele se lembre de mim nesse dia. Glória a Deus. Aleluia.